Amém. Salmo 19, verso 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Pode sentar. Salmo 19. A excelência da criação e da palavra de Deus, porque ele começa dizendo: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Como o Salmo 119 também vai ser uma expressão de louvor e exaltação à palavra de Deus, neste Salmo 19 nós vemos muita semelhança, porque ele começa dizendo: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Se a lei do Senhor, o que às vezes me impressiona, irmãos, quando eu leio alguns textos bíblicos, é que eu fico dizendo assim para mim: meu Deus, as coisas estavam aqui há tanto tempo, por que será que pregadores com 30, 40 e até 50 anos de ministério nunca enxergaram tais coisas? Mas a resposta é simples. Eles enxergaram sim, só não tiveram coragem para falar. Isso não vai acontecer conosco, amém? O que nós enxergarmos, nós vamos proclamar, se o Senhor assim nos autorizar, porque há verdades que são para serem ditas e há verdades que não são para serem ditas. Mas aquilo que o Senhor nos disser, fale e não te cales, isso aí, quem não quiser ouvir, que tape os ouvidos, que mude de sintonia, mas nossa boca estará a serviço do Senhor, o nosso Deus. Então, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Existe alguma outra lei que possa restaurar a alma? Se a lei do Senhor é perfeita, ela precisa de alguma adição? Ou cabe tirar dela, extrair alguma coisa? Não, ela é perfeita. Se eu identificar o que é a lei do Senhor, dela eu não posso tirar nem pôr, ela é perfeita. E muito tem vindo, parece que cada texto que eu leio sobre a palavra de Deus, sobre a lei, os estatutos, o mandamento do Senhor, parece que cada texto me reporta a grande aliança que as organizações evangélicas fizeram com o Estado e com as suas leis, em que eles praticamente colocam as leis criadas por homens, sejam elas quais forem, como um complemento da lei de Deus,
como uma pessoa conversava comigo, uma pessoa que ouviu a mensagem, tem uma mensagem que fala em Romanos 13, como é o nome daquela mensagem? Ministros não de Deus, né? Ministros não de Deus. E a pessoa questionava, não, mas e a lei dos homens? Eu dizia, não precisa, eu tenho a de Deus. Não, não é possível. Então quer dizer que uma pessoa vai se casar? Como que vai se casar? Eu digo, perante Deus. Não, mas não pode. E as pessoas estão tão mergulhadas no engano de achar que precisa de leis de homens, que não conseguem aceitar a realidade da grandeza de que a lei de Deus é única, perfeita, soberana, não precisa de adição. Por fim, a pessoa me dizia assim, não, a lei dos homens complementa a lei de Deus. Aí eu disse assim, não, basta, chega, dá licença. Não tem mais condição. A lei de homens complementar a lei de Deus, imagina, a lei de Deus representam os princípios de Deus. Princípios esses que antes que o mundo existisse, estes princípios já existiam. Quando Deus criou o homem, trouxe esses princípios que já existiam desde a eternidade para o homem. Não ia agora esperar que o homem criasse leis para complementar os seus estatutos. É muito simples. 1 mais 1 igual a 2. E as lideranças que ensinam essas coisas horripilantes às pessoas e as fazem desviar do caminho da plenitude da palavra. E aqui ainda diz que ela restaura a alma. Que outra lei pode restaurar a alma do ser humano? Quantas pessoas sempre conviveram aí nos países com as suas leis, 20, 30, 40 anos, e só tiveram a sua alma restaurada depois que se depararam com a glória da Escritura e com as misericórdias do Espírito Santo. Então, a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O que é o testemunho do Senhor? Testemunho é a palavra. A palavra dele é fiel. Quando ele fala, ele cumpre. Quando ele promete, ele dá. Quando ele diz que vai fazer, pode acreditar. E dá sabedoria aos simples. Você é mais sábio do que os velhos. Por quê? Porque anda nos preceitos do Senhor. A fidelidade de Deus para com a sua palavra é a glória que nós temos como revelação. Imagina Deus fazer uma promessa tão terrível quanto 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Em que você vai te respaldar? Você vai te respaldar em que Deus é fiel à sua palavra. Enquanto você não declarar como Pedro, o Senhor Jesus me revelou que brevemente hei de deixar o meu tabernáculo. Enquanto esta revelação não chegar a nós, irmãos, vai ser 1000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 e 50.000 caindo ao nosso lado e à nossa direita, mas nós ficaremos de pé. E esta confiança nos preceitos de Deus é que nos fará soldados e guerreiros fortes, capazes de encarar inimigos maiores e mais fortes do que nós. Mas tem que entender que servimos um Deus soberano, cuja lei é perfeita e ninguém pode contrariar os seus desígnios. Se Deus investir na sua vida, ninguém vai frustrar o plano de Deus que foi investido
em você. Ninguém vai deter essa tua caminhada, ninguém vai te obstruir. O plano de Deus feito através de você não será atrasado sequer. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Tem sido assim contigo? Comigo? Nós temos entendido os preceitos do Senhor e temos visto a retidão deles, de maneira que para nós já não importa mais viver, importa servir a Cristo e os seus preceitos que são retos. Nós temos encontrado alegria. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, ou seja, quando você tem o mandamento do Senhor, os seus olhos são iluminados. O que quer dizer ilumina os olhos? Significa que você enxerga as coisas com clareza, você enxerga as coisas com discernimento, você discerne as trevas e a luz, você sabe onde está a verdade, você sabe onde está a mentira, porque o mandamento do Senhor puro faz isso contigo. Mas o mandamento tem que ser puro, não pode ter mistura com nenhuma outra ideologia, nenhuma outra filosofia, com nenhuma outra palavra. O mandamento tem que ser puro, não pode ser misturado com doutrina de igreja, preceitos de homens, costumes de homens. Aliás, que Jesus já deu bronca lá, né? Dizendo que, olha, vocês ensinam preceitos de homens. Então, ele reprovou uma geração. Mas aqui está dizendo que o mandamento do Senhor é puro. Este puro que você conquista lá na intimidade do teu quarto, pagando o preço, ele te ilumina os olhos. Você não anda mais em trevas, você enxerga o caminho que deve e o caminho que não deve andar. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. As leis que os homens criaram vão permanecer para sempre? Qual o conceito que algum homem tenha criado que subsistirá? Tudo que os homens criam estão limitados dentro de um globo terrestre. E Jesus falou que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não haverão de passar. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Agora, você conhece os mandamentos do Senhor? Conhece os preceitos de Deus? Tem conhecido, tem ido para a Escritura e descoberto nas entrelinhas ordens poderosas de Deus? Isso tem sido para você mais desejável do que o ouro? E muito mais do que o ouro depurado? E muito mais que os doces favos de mel? Aqui tem um alerta onde nós queríamos chegar. Olha a comparação, meu irmão. Os preceitos do Senhor, o temor do Senhor, o juízo, os seus preceitos, são mais desejáveis do que o ouro. Ora, no mundo que vivemos, o que representa o ouro? O ouro representa recursos, riquezas. O ouro representa um bom emprego, representa um bom salário. Aqui tem um alerta muito grande. A minha memória está indo lá em Mateus 4, quando o diabo se apresenta para Jesus e demonstra para ele os reinos do mundo, as riquezas, a glória do mundo. A Bíblia diz que mostrou a glória do mundo e os seus reinos. E disse, olha, tudo eu te dou se tu prostrado me adorares. Porque a adoração
para o diabo era mais importante do que todo o ouro e prata que existe sobre o globo terrestre, todos os domínios do mundo. Ele daria tudo para Jesus se Jesus o adorasse. As riquezas Jesus chamou de Senhor e falou: não é possível servir a dois senhores. Irmão, paga o preço da oração, da escritura, toma cuidado, porque o diabo ele não pode ir contra você. O diabo não pode sacar das armas dele e ir contra você. É tempo perdido para ele. O diabo não pode te derrotar. O diabo não pode parar a sua caminhada. O diabo não pode lançar um laço na sua frente e te prender. O diabo não pode te deter em nada, mas você pode deter-se a si mesmo. Você pode se parar. Você pode se obstruir. O diabo sabe que não adianta ordenar os seus anjos, os seus demônios para te atacarem. É tempo perdido. Sempre que ele tenta entrar na tua casa, lá na porta está o guardião do Senhor. Sempre que ele tenta entrar no teu sono, no teu sonho, te perturbar, lá está o Espírito Santo como rocha de proteção. Sempre que você está atravessando uma rua e o diabo tenta lançar um acidente, um incidente, um problema, lá vem o livramento poderoso de Deus. O diabo não investiu contra Jesus, ele trouxe uma proposta para que Jesus por si mesmo se destruísse. Cuidado com as propostas. Cuidado porque o diabo usa também alguém com capa de crente, em quem você pode estar confiando, achando que é um irmão, mas a igreja está aberta com as suas portas, e Jesus lançou a parábola do joio e do trigo. Não seja inocente. Aqui são mais desejáveis que o ouro. O mandamento do Senhor para você é mais desejável que o ouro. A unção de um dia de culto é mais desejada que o ouro. Uma palavra revelada em que você ouça Deus falar, isso é mais desejável que o ouro. Cuidado, meu irmão, cuidado. O diabo tem conseguido arrancar milhões ao longo da história do cristianismo, da presença do Senhor, dos propósitos do Senhor, e tem impedido que milhões alcancem o ministério. Sabe por quê? Porque as pessoas têm olhado mais para as suas necessidades naturais e não têm enxergado as suas prioritárias, que deveriam ser necessidades espirituais. Está perdendo muitos dias de culto, meu irmão. Por quê? Que proposta foi trazida para você, em que você sumiu dos átrios do Senhor, mas quando você vai orar, ou quando você está pensando nas coisas de Deus, você diz: Senhor, vale mais um dia nos teus átrios que em outras partes 1000, mas isso não é a verdade, porque você não é visto nos átrios do Senhor. Quando os anjos são enviados com a capa da unção para você, eles não te acham. E chega um dia que não é mais possível nem você alcançar um ministério. Por quê? Porque perde um dia, perde outro dia, perde outro dia. Eu não estou dizendo que você deva estar na igreja todos os dias, mas eu digo, bom seria. Agora, eu não digo que você tem que estar na igreja todos os dias, mas o que o Espírito Santo está falando agora, isso é que vale, não é o que eu penso. E para alguns ele está falando: te quero todo dia.
E quando ele diz que quer todo dia, não tem argumento. O que tu vai comer ou beber não é problema, porque quando ele chama, ele capacita. Os preceitos do Senhor são mais desejáveis do que o ouro. Irmão, neste lugar tem havido uma unção a cada dia. Tem sido algo tremendo. Eu tenho dito, Deus, como tu tens sido bom, como as tuas misericórdias são grandes, porque em nada nós nos achamos capazes, ou em condição, ou dignos de tomar o nome do Senhor nosso Deus, mas eu não posso negar, outros que neguem, eu não posso negar, de que Jesus Cristo tem pisado nesse chão conosco. Negue quem quiser, eu não posso fazê-lo. Porque eu não posso negar aquilo que os meus olhos veem, o que o meu espírito ouve. Então, são mais desejáveis que o ouro, os preceitos do Senhor, os seus juízos, as coisas espirituais são mais desejáveis do que o ouro. Irmão, eu vou falar diretamente. Sabe o teu emprego? Ele tem que ser uma bênção e não uma maldição. Sabe o teu salário? Ele tem que ser uma bênção e não uma maldição. Você tem coragem hoje de fazer uma oração? Olha, você tem coragem de orar hoje? Dizer, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Presta atenção. Senhor, eu quero andar aonde o Senhor quer que eu ande. Você gostaria disso? Senhor, eu quero que seja feita a tua vontade na minha vida. Você ora assim? Você teria coragem de dizer hoje para Deus, de coração, Senhor, se o meu emprego não provém de ti, amanhã eu quero chegar lá e estar demitido. Já dizem por aí que eu aqui ensino as pessoas a se separar, se divorciar. Agora vão dizer que eu estou incitando as pessoas a abandonar o seu emprego. Pouco me importa. Aleluia, Deus. Importa se o Senhor nosso Deus está aí para nos suprir e nos capacitar. Aleluia. Nas igrejas por aí, os pastores querem sempre impulsionar as pessoas a emprego ABC, porque querem o retorno do dízimo. Não, nós aqui queremos o retorno dos soldados, dos guerreiros, dos valentes. Não precisamos de dinheiro, precisamos de obreiros. E se o teu Deus te tira de um lugar, Ele te sustenta. Eu não disse para ninguém sair do seu emprego, eu disse para fazer uma oração e saber se Ele é de Deus. Mas esta oração, se não for sincera, não terá resposta. Porque tem pessoas que oram, não, Deus, se for de ti, mas no fundo, está dizendo, não, Senhor, mas né? É de ti. O emprego que eu tenho, foi o Senhor que me deu. Com ele eu pago o meu aluguel, com ele eu pago a faculdade do meu filho, com ele eu sustento a minha casa do bom e do melhor. Só que com ele não se aproxima de Deus. Só que com ele não tem tempo para uma oração. Só que com ele não tem tempo para os atos do Senhor, mas vai cantar, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu. Quando? Uma vez por mês? Irmão, eu quero que você entenda, pela graça e misericórdia de Deus, a seriedade do chamado de Deus com a sua vida neste ministério. Deus quer te fazer soldado valente,
obreiro capacitado. Leva sua mente para dentro de um quartel. Lá chegaram os soldados novos no quartel. E começam as instruções. Todo dia é instrução. Aliás, diga-se de passagem, eita palhaçada é vida militar, né? Tem nada mais terrível e mais palhaço do que vida militar. É tanta coisa inútil fora da realidade, ainda mais nos tempos que vivemos, onde as guerras são feitas a partir de botão. Então lá está o soldado novo. Se ele vai às instruções 1, 2 vezes por semana, o que acontece? Ele não vai ser considerado pelos superiores como um soldado aprovado, o chamado soldado antigo. Ele vai ter que ficar sempre na base do pilotão do recrutamento inicial. Você acha que a obra de Deus é diferente? A obra de Deus é igualzinho, meu irmão. No reino de Deus, Deus também quer capacitar soldados, quer preparar obreiros, mas cada dia tem um prato a ser servido. E o que eu quero não é que você venha na igreja todo dia, não. Inclusive, quando nós começamos a abrir dias de culto aqui nesse ministério, era justamente para dividir as pessoas. Terça, quinta, domingo, teve uma época que tínhamos culto até sábado, que a visão era dividir as pessoas e não que viesse todo mundo em todos os cultos. Essa era a visão. Mas eu estou dizendo que você tem que orar nesse sentido, em que deva perguntar para Deus se Ele te quer mais nos seus átrios. Porque às vezes as pessoas podem até se iludir. Eu não fui na igreja, não tem problema não, o culto é gravado, amanhã eu pego. Isso pode ser muito bom, se for um projeto de Deus, em que Ele entenda que naquele dia, Ele não te quis ali, Ele te quis em outro lugar, Ele entende a sua situação. Mas se existe na sua vida uma renúncia, em que Ele cobre a sua presença, aí você não tem para onde fugir. Tome cuidado para não se perder. Isso então fica registrado que são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel, o destilar dos favos. Aí o salmista aqui, Davi, continua dizendo que, além disso, por eles se admoesta teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Só para concluirmos, quando o salmista Davi diz, o homem é rei, já está lá reinando, e ele está dizendo, guarda-me da soberba, guarda o teu servo da soberba. O que é a soberba? É aquele sentimento de superioridade, aquele sentimento de se achar melhor que alguém, aquele sentimento de se achar completamente independente. Davi era um rei, tinha ouro, tinha prata, tinha servos e servas, tinha riqueza, casas, ele tinha tudo. Ele poderia com uma palavra ordenar a morte de alguém ou ordenar a vida de alguém. Então, com muito poder, com muita soberania, ele poderia se achar totalmente absoluto e independente. Meu irmão, vamos concluir com esta oração de Davi. Também ao teu servo guarda da soberba. Por que eu estou dizendo isso? Agora presta atenção.
A obra que Deus tem contigo, Ele vai ter que te sustentar, sem você prestar obediência a homem algum. A obra que Deus tem contigo vai ser uma obra, Ele e você. Se você alcançar a obra que Deus tem contigo, Ele não vai deixar que você se embarace com os negócios da terra. Então você vai ter que ser sustentado por Ele. Então, quando Deus nos sustenta, Ele nos dá uma autonomia tremenda. Ele nos dá uma certa soberania, Ele nos dá uma independência, com toda a soberania e independência que Deus vai te dar quando você alcançar sua hora ministerial. Entenda que soberano realmente é Deus, e independente é Deus, e nós dependemos dEle. Isto vai te sustentar lá na frente. Porque algumas pessoas deste ministério já têm caído por causa da questão financeira, por causa da questão dinheiro. O dinheiro falou mais alto do que o reino de Deus. E sabe o que acontece com esse tipo de queda? Este lugar é um lugar de provação, este lugar é um lugar de seleção. Não se levanta mais, meu irmão, e você verá que não se levanta mais. E sabe o que acontece? Aprenda a temer, zele pela sua vida espiritual. Porque assim como acontece com os outros, acontece também contigo e comigo. Por isso, ame os preceitos de Deus, ame os mandamentos do Senhor. Se o objetivo de Deus é que tu estejas nos átrios do Senhor, valoriza isso, pois o salmista aqui, o homem rico, Davi, disse: vale mais um dia nos teus átrios que em outras partes 1000. Lá está Davi dentro do templo, olhando lá para cima e vendo os pardais fazerem ninho, as andorinhas voando dentro do templo. E de repente Davi diz assim: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Mas eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. E ele lá dentro do templo, com acesso ao templo, sendo o que era o reinado tipificado, o reinado messiânico, ele vai e diz: vale mais um dia nos teus átrios que em outras partes 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da iniquidade. Você pode orar nesta hora? Você pode falar com Deus? Eu tenho falado com Deus. O Senhor tem feito uma obra na minha vida que eu considero grande, tremenda, inigualável. E eu tenho pedido a Deus: Senhor, dá-me graça e humildade, porque o Senhor já me tem mostrado o que será esse ministério dentro de poucos anos. Dentro de poucos anos, ninguém conseguirá falar de evangelho sem lembrar do meu nome. Todo mundo que quiser falar de evangelho vai lembrar de um louco chamado Tupirani. Por quê? Não é porque eu seja alguma coisa, é porque eu aprendi a entronizar Jesus Cristo como o único Senhor. E tive a coragem de pregar nessa terra o que ninguém antes de mim teve, e depois de mim só vocês terão. Porque vão receber a continuidade, a unção da continuidade deste ministério. Então ora, irmão, fala com Deus nesta hora. Algumas pessoas aqui têm tomado uma posição, têm valorizado mais os átrios do Senhor. Isto alegra o Espírito de Deus. Aleluia. Porque ao invés dele cortar, ele une, ele chama, ele junta. Porque ele tem a pá na mão, e a sua pá serve tanto para jogar para fora, quanto para trazer para dentro. Fala com Deus.
Vamos falar com o nosso Deus, único e verdadeiro Deus. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel. Chora, Israel, Babilônia não. Ele te ouvirá, o inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, o inimigo te libertará. A nação de Israel tinha grandes promessas, e Deus os fez ser coroados de ouro e prata mais do que qualquer nação, porque o Senhor disse: emprestarás a muitas nações, mas tu não tomarás emprestado. E você pode receber essa palavra: tu emprestarás a muitos, mas de ninguém tu tomarás emprestado. Só que a nação de Israel, quando se viu cheia de ouro e de prata, esqueceu do Senhor. Quando a nação de Israel se viu cheia de ouro e de prata, eles saíam de uma cidade para outra para granjear, para negociar. Compravam servos e servas, compravam escravos, compravam propriedades, e começaram a oprimir os próprios irmãos. Esqueceram de Deus. Deus os desprezou com seu ouro e sua prata. Babilônia veio e levou o ouro e levou a prata. Depois diziam: cante-nos um dos cânticos de Sião. Eles não tinham mais ouro nem prata, e nem um cântico para Deus não podiam mais cantar. Nós não estamos aqui para confiar em ouro nem em prata. O nosso ouro é o sangue de Cristo, e nossa prata é a palavra do testemunho.
Perca o emprego, irmão, mas não perca os atos do Senhor. Israel não tomou jeito. Houve repreensões, houve cativeiros, mas Israel não tomou jeito. Muitos anos depois, a União Soviética conquistou barris e barris de ouro dos judeus. Depois, a Alemanha com Hitler também pegou ouro e mais ouro dos judeus. E eles acabaram ficando tanto sem ouro quanto sem Deus. Trabalhai, diz a Escritura, não pelo que perece, mas pelo que permanece para a vida eterna. Trabalhai, não pelo que perece, mas pelo que permanece para a vida eterna. Juntai tesouro no céu. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas chora Israel. Chora Israel, Babilônia. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. O Senhor tem poder para te libertar. O Senhor tem poder para mudar o quadro da sua história. Tem pagado o preço do estudo da oração? Acredita mesmo que Ele possa te chamar? Então dedica-te mais. Aumenta a dedicação. Aumenta a dedicação. Aumenta, irmão, aumenta, porque você verá quando Ele chama como é glorioso. E você dirá, valeu a pena. 1 hora de oração é pouco para quem quer um ministério. E muitos não chegam nem perto disso. Está engatinhando, irmão. Vamos parar de engatinhar. Vamos correr. Tudo tem tempo, para tudo tem tempo, mas Deus está ficando esquecido. Outro detalhe, a nação de Israel se acostumou que Deus era o seu Deus, mas esqueceu do porquê que Deus era o seu Deus. Irmão, Deus é o nosso Deus, porque estamos mergulhados na palavra, como Ele disse, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Deus será o seu Deus,
Se você estiver, como ele disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Deus não é o nosso Deus porque nos achou bonito e quis ser o nosso Deus. Ele é o nosso Deus porque nós temos pagado um preço de nos aproximar dele. Você já tomou a coragem? Aleluia! Deus, se vem de ti eu quero, se não vem, afasta de mim. E este é o propósito desta noite. Que os obreiros do Senhor tenham coragem de fazer a oração. Para receber a plenitude de Deus. Não estamos mais naquele tempo de nos dizer abençoado porque tínhamos ouro, prata. Abençoado agora é quem tem unção, autoridade e poder. Por isso, irmão, ora a Deus, porque o Senhor tem um propósito glorioso. Ele tem um projeto. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho, tu és meu Deus. Sem medo, você tem coragem de dizer: Deus, muda a minha vida. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho, tu és meu Deus. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas estas coisas nunca, nunca vêm. Então você, a dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. O que Deus preparou é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, Ele é contigo. Teu espírito está clamando independente de você. Muda a minha vida, Deus. Aleluia. Há uma unção, há uma unção. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas estas coisas nunca, nunca vêm. Então você não sabe o que fazer, a dor e o desespero não te deixa ver. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia, creia
em Cristo. Deus vai fazer acontecer. Uma vida espiritual, ela é produzida com orações de valentia. Mudança de vida é produzida com orações destemidas. O que eu vou comer amanhã? Deus proverá. Você já viu alguém que encontra o centro da vontade de Deus mendigar o pão? Você já viu alguém, um servo no centro da vontade de Deus, não ter o que comer? Não ter o que vestir? Quando Deus te chama, Ele te capacita. Quando Deus te envia, Ele te supre. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Coragem! Coragem! Coragem nessa oração! Valentia no clamor! Afasta esse fantasma do medo, esse fantasma da incerteza. Quem anda com Deus não tem dúvida do amanhã. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ide de 2 em 2, entrai nas cidades. Não levem bolsa, não leve alforge, porque digno é o obreiro do seu salário. Essas palavras estão sendo reveladas pelo Espírito Santo para te dar coragem de mudar a tua oração. Aleluia a Deus. Mas Senhor, e os meus filhos? Você já viu alguém na mão de Deus passar dificuldades? Põe os teus filhos na mão de Deus. Ninguém cuida melhor do que Ele. Olha a frase de novo, olha. Tu cuida das minhas coisas, eu cuido das tuas. Aceite a parceria do Senhor. Parceiros de Deus, esses é que triunfam, esses é que veem a glória de Deus. Aleluia. O Senhor te fará abundar de bens na terra. Só estarás por cima e não por baixo. Comerás do melhor desta terra. Emprestarás a muita gente, mas de ninguém tomarás emprestado. O Senhor é quem te guarda e a tua sombra à tua direita. O sol não te molesta de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Confia no Senhor, confia Israel no Senhor. O Senhor é bom e é fortaleza, e sabe os que nele confiam. Aleluia a Deus. A tua oração é que vai mudar a tua história. Como mudou a história do rei Ezequias.
Lembra-te, Senhor, que eu tenho andado na tua presença com retidão, firmeza, convicção, ausência de dúvida. Lembra-te, Senhor, que eu tenho andado com inteireza de coração na tua presença. E disse o Senhor: volta a Isaías. O decreto de morte dele foi cancelado. Cancela, irmão, o teu decreto de morte pela tua oração. Muda a tua história, irmão. Os anos passam, a vida passa. Muda a tua história. Muitos ficam esperando por Deus, enquanto Deus fica esperando por eles. Amado Deus, Pai querido, nós te glorificamos, Senhor. Pois mais uma vez, Senhor, cremos que o Senhor tem tocado, tem admoestado, tem edificado, como a tua palavra que consola, exorta e edifica. Assim nos consideramos hoje, Senhor, consolados, exortados, mas edificados, porque a verdade da tua palavra meditamos hoje. E a graça do teu Espírito, por certo, não nos faltará. Leva o teu povo, Senhor, na tua graça, na tua paz. Dá experiência a cada um nas madrugadas. Dá experiência com os teus anjos. Dá experiência com a tua presença. Dá experiência com o teu Espírito. Dá experiência com a tua palavra. Que as pessoas, ao saírem do teu santuário, ó Deus, não esqueçam que há igreja, não esqueçam que há vida espiritual, não esqueçam que a conduta de um cristão não se dá dentro da igreja, se dá lá fora, pois o Senhor nos chamou de sal da terra e luz do mundo. Por isso, Pai, nos capacita a sermos obreiros aprovados. Dá-nos a tua ajuda, a tua graça, as tuas misericórdias, pois sem ti reconhecemos que nada podemos fazer, em nome de Jesus. Leva o teu povo na tua graça, na tua paz, debaixo das tuas onipotentes asas, ó Deus. Que verdadeiramente o entendimento da Escritura e a comunhão da oração sejam trazidos a nós pela graça do teu Espírito e as tuas misericórdias e poder. Que a força do diabo que busca nos trazer ofertas para bloquear esse propósito seja anulada agora, aniquilada, pisada e lançada por terra envergonhada. Que caiam por terra os inimigos de Deus e que seja estabelecida a casa do Senhor. Principados e potestades sejam envergonhados e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus, nosso Salvador, e o grande amor de Deus, nosso Pai, as preciosas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja na vida de todos aqueles que verdadeiramente querem se empenhar com conhecimento de que a sua oração muda a sua história. Aqueles que assim desejam, declaram: esta vitória é nossa. Aleluia. Vamos em paz em nome de Jesus.